Nesse treinamento nós iremos te ensinar do início, meio ao fim, como não somente criar e entender os fundamentos, mas como aplicar as melhores práticas para construir pipelines escaláveis e modernas, além de te dar todo o entendimento possível sobre conceitos de DAGs, melhores práticas, utilizações, recursos avançados. Então vai ser uma experiência completa sobre Apache Airflow. Se você está iniciando agora, eu recomendo extremamente que você assista esse treinamento. Se você já trabalha com Airflow há muito tempo, o que você vai aprender aqui também é sobre os recursos avançados e as melhores práticas de como utilizar e tirar e extrair o máximo do Apache Airflow, tá? Então é um conteúdo totalmente específico sobre Airflow, que eu acredito que vai ser muito proveitoso para você. E agora eu vou te mostrar em detalhes o que eu preparei para esse treinamento. Beleza, então deixa eu mostrar para você o que eu preparei para esse super treinamento de fundamentos, que na verdade tem muito mais que fundamentos, tá? Mas vamos lá. A gente vai começar falando dos conceitos básicos do Airflow, né? Assim como entender a história do Airflow, um pouquinho sobre a Apache Airflow 3.0, quais são os recursos que vão ser lançados, quais são os benefícios e quais são os casos de uso, entendendo também que a gente vai expandir esses casos de uso agora pelas novas features que vieram das últimas versões do Airflow. A gente vai entender arquitetura e componentes, assim como os tipos de executores. Os tipos de executores é um dos processos mais importantes de como você faz o layout, como que você configura o Airflow. E isso aqui é chave para como a performance das suas tarefas dentro das DAGs irão performar. Então esse é um conteúdo extremamente pertinente aqui, tá? Bem, aí a gente vai para o conceito de DAG 101, né? Entender todo o conceito de DAG, qual é a estrutura de uma DAG, quais são os conceitos das tarefas, como elas são executadas pelos executores. A gente já vai conhecer Dynamic Tasks, como que você pode ter interfaces dinâmicas de tarefas, tá? E aí a gente vai ver componentes extremamente importantes como hooks e operadores. Uma das grandes vantagens do Airflow é que você não precisa construir nada de fato em Python. Eles já são construídos e abstraídos por você, por várias camadas. E a gente tem esse conceito de hooks e operadores justamente para isso. A gente vai entender como construir independência de tarefas e quais são os conceitos de upstream e downstream. Como que essas tarefas se ligam e qual é a sequência de execução delas, tá? Uma vez que a gente entenda toda essa estrutura básica, a gente vai para os operadores, tá? E aqui eu vou trazer uma dica muito legal do Astronomy Registry, que é, suponha que você quer desenvolver uma DAG, você quer utilizar uma provedora ou qualquer uma integração que o Airflow possibilita, então você tem um lugar ali, um one-stop shop, onde você pode procurar, ver os comandos e construir de forma muito mais rápida, tá? Então a gente vai conhecer esse conceito de operadores, como que essa abstração funciona, a gente vai navegar pelo Astronomy Registry vendo como utilizar ele das melhores práticas, ver quais são os conteúdos que nós temos dentro dos operadores e a diferença entre eles nos provedores de nuvem, e entender quais são os módulos e quais são as diferenças de cada módulo e como que você pode utilizar para construir seu pipeline, tá? E aí a gente vai entrar na parte do desenvolvimento local. Eu vou ensinar para você como que você pode configurar o Airflow utilizando as melhores práticas possíveis, tá? Então a gente vai utilizar o Astro CLI, que é de fato hoje a forma mais fácil e mais rápida de você utilizar o Airflow dentro da sua máquina utilizando o Docker, tá? E a gente vai ver como fazer toda a configuração desse cara. Então esse bloco primeiro de pilar vai te entregar todo o fundamento e o entendimento global do Airflow, e a gente vai começar depois a falar um pouquinho da UI, né? O que a gente pode fazer na UI? Como que a gente pode entender os gráficos e os relatórios que são gerados dentro das DAGs? Como que cada tarefa pode ser investigada e analisada? Qual é a relação dessas tarefas? Então a gente vai aprender ali como identificar problemas de latência já de cara, por exemplo, quando a gente tem uma DAG ou uma tarefa dentro da DAG que está demorando muito tempo para executar, tá? E aí a gente entra de fato no desenvolvimento de melhores práticas de authoring, né? De como desenvolver tags. Então a gente vai olhar, por exemplo, o modelo tradicional, que tem muita coisa na internet, mas eu vou mostrar para vocês um novo modo de escrita, que é o Taskflow API. Então eu recomendo todo mundo que vai começar agora ou que já desenvolve utilizar o Taskflow API, além de Task Groups. Então a gente vai ver esses dois carinhas aí que são extremamente importantes, componentes extremamente essenciais para você escrever uma DAG com melhores práticas. Depois a gente vai ver decoradores e operadores, como que a gente pode decorar nossas tarefas para ter mais insights e simplificar elas. E a gente vai entender como compartilhar metadado entre as atividades. Então vamos supor que você quer processar um arquivo que está no storage e você quer listar esses arquivos para passar exatamente essa lista para a próxima tarefa. Como que você vai fazer isso? Então a gente vai utilizar o conceito de XCons e como isso é abstraído no Taskflow API para te trazer uma interface completamente transparente, tá? Aí a gente vai entender quais são os tipos de agendamento, né? Então o conceito básico de agendamento, a gente vai utilizar o cron e o timetables, que são os dois padrões, e a gente vai, de fato, entrar e navegar num dos recursos mais esperados que foi lançado há não muito pouco tempo, mas que vai ser aprimorado no Airflow 3.0, que é o Data Aware Scheduling, tá? Então, como você pode interagir com conceitos de produtores e consumidores dentro da sua DAG para criar um processo de event-driven. Logo após isso, a gente vai entender a importância de conexões e variáveis, como que a gente pode utilizar variáveis, quais são os casos que nós utilizamos variáveis, como criar um produto utilizando variáveis de forma escalável, como criar uma pipeline de fim a fim utilizando conceitos de variáveis, que é extremamente importante. E trouxe um conteúdo também interessante e totalmente pertinente para os mundos atuais de como você pode processar em grande escala. Então a gente tem esse conceito de sensores, que é um conceito já mais antigo no Airflow, só que a gente tem esse novo conceito de chamado Deferrable Operators. Então são operadores que são utilizados de forma assíncrona. Então você pode utilizar muito mais desse processamento de forma extremamente eficiente, e eu vou mostrar a diferença entre eles e do porquê hoje a gente utiliza Deferrable Operators. Então você já vai construir suas pipelines utilizando Deferrable Operators, tá? Depois a gente vai tentar interagir um pouco além do Airflow, ou seja, como que a gente pode trabalhar o Airflow, não só pensando no Airflow, mas como uma camada ou como um produto de dados
avançados, por exemplo. Vamos supor que você processou alguma coisa e você quer trigar uma DAG, e aí você quer passar parâmetros para essa DAG, por exemplo. Como que você pode fazer isso? Então a gente vai ver quais são as REST APIs que o Airflow entrega e como que a gente pode utilizar ela para trazer meta-informações, monitoramento, iniciar DAGs, consumir essas informações e tirar o proveito aí de como utilizar Python com o REST. Tá? E aí a gente vai para a parte de nominando DAGs. Aqui a gente vai entrar mais nos recursos avançados de como criar Dynamic Task Mappings, como fazer o processo de branching, como que você leva cada lógica do seu pipeline para lugares diferentes. A gente vai criar labels inteligentes, a gente vai agrupar essas informações, a gente vai ter a utilização do AstroPython SDK, que vai ser uma interface ainda mais simplista para você fazer processos de ETL, que são extremamente escaláveis dentro do Airflow. Então aqui você vai ter uma visão global de como escrever de fato DAGs utilizando as melhores práticas, claro que depois passando de todos esses fundamentos sólidos que você precisa fazer, tá? E saber. E aí, por fim, a gente vai entregar DAGs, a gente vai escrever algumas DAGs totalmente diferentes, com conceitos e componentes diferentes, para a gente ver como de fato fazer essa criação fim a fim. E por final, eu vou ensinar para vocês como que a gente traz esse pipeline que foi criado, né, ali na sua máquina local, como que ela pode ser colocada na nuvem e sendo utilizada as melhores práticas, como que ela pode ser colocada numa provedora, por exemplo. Então aqui a gente vai ver os diferentes serviços gerenciados da Flow, como eles funcionam, quais são as melhores práticas e comparação de preço entre elas, tá? Então espero que esse conteúdo seja muito interessante para você. Veja aqui que a gente não está só falando de fundamentos, a gente vai avançar em melhores práticas, recursos avançados, processos dinâmicos, datasets. Então aqui vai te dar um one-stop shop para você que está começando e já está avançado no Airflow, para ver se você realmente está escrevendo e utilizando o Airflow da melhor forma possível, beleza? Isso que você acabou de ver é para te dar uma noção do que nós iremos abordar. Eu sempre gosto de gravar esse vídeo aqui que você está vendo para mostrar para vocês o quão imersivo nós vamos. Bem, eu espero de verdade que você aproveite e tire o máximo desse conteúdo, tá? E para acessar, é só tocar no botão e finalizar sua inscrição aqui, tá? Foi um prazer falar com você e te vejo do outro lado. Até mais!